bom dia, tudo bem? Estamos aí, mais um dia da nossa quarentena. Quer queira o senhor que está sentado na cadeira de presidente da República Federativa do Brasil ou não, eu ainda prefiro acreditar na ciência e espero que todo mundo consiga tomar as decisões mais adequadas, mais corretas para esse momento de incerteza, de risco, que a gente tem que pensar principalmente no próximo, né? Então, enquanto a gente puder, a gente vai tentar manter a cabeça em dia, a cabeça pensando e, sobretudo, tentar acreditar que isso vai passar. Eu acho que brigar com a ciência, brigar com tudo que os outros países estão vivendo aí é algo muito perigoso. Mas então, enfim, eu pretendo proteger a minha pessoa e a das pessoas em geral, né? Eu acho que uma vida já justificaria você interromper esse fluxo louco aí de pensar só na economia, óbvio que é importante, mas enfim, acho que as vidas precisam ser levadas em consideração. Bom dia para todo mundo. Queria mais uma vez agradecer todo mundo que está presenciando aí, que está assistindo, seja ao vivo mesmo, seja depois, no seu tempo, né, via YouTube, via Instagram mesmo. Só tenho a dizer palavras de gratidão a todo mundo que está acompanhando, porque como eu falei na live de ontem, além da questão acadêmica, né, de cumprir uma responsabilidade acadêmica, tem também a questão humana, né? Eu acho que é uma questão de saúde mental, a gente poder de alguma maneira manter contato com o que a gente gosta de fazer, com o que a gente faz como profissão, enfim. Eu acho que é muito importante a gente continuar tentando manter alguma rotina produtiva, né? E o fato de saber que eu posso contar com vocês aí é relevante e por isso eu agradeço. Bom, é isso. O tema da aula de hoje, que é Direito Constitucional 1, o material está lá no Abre Aí, só clicar lá que vocês vão ser redirecionados para o Prezi, onde está a apresentação da aula de hoje. E aí o link é facinho, né? abre.aí/art37, que é exatamente o que nós vamos falar sobre na aula de hoje. Vamos falar do artigo 37 da Constituição Federal, que é o artigo que trata da administração pública. E aí, antes da gente entrar na análise específica do que traz o artigo 37 da Constituição, é importante a gente falar que, por exemplo, para os alunos de teoria da Constituição, a presença do artigo 37 na Constituição está ligada exatamente com uma característica da Constituição de 88, que é o fato de ser uma Constituição longa, uma Constituição que trata de vários assuntos diferentes, né? Essa peculiaridade presente na Constituição de 1988, dessa Constituição analítica, né, como diz a doutrina, uma Constituição analítica é essa Constituição que trata de vários assuntos. O artigo 37 está ali na Constituição, embora não traga apenas matéria constitucional, né? É uma escolha do Constituinte a constitucionalização de vários assuntos que estão ali no artigo 37, como, por exemplo, a previdência do servidor público, questões envolvendo obrigatoriedade de licitação, garantias salariais para o serviço público, etc. É uma peculiaridade dessa Constituição, que é, então, uma Constituição analítica. Outro detalhe importante, que tem a ver com a live que eu fiz ontem, que tratou do histórico das Constituições brasileiras, o fato desse artigo 37 até o 41, que é essa parte que nós vamos tratar hoje, estar presente ali na Constituição, tem a ver com a nossa Assembleia Constituinte também.
né? Vários grupos de pressão se formaram durante a Constituinte e um importante grupo de pressão era o grupo dos servidores públicos, que conseguiu várias conquistas junto aos constituintes e incluiu na Constituição algumas proteções corporativas, como vários outros grupos fizeram, né? Magistratura, Ministério Público, advocacia, minorias as mais variadas, enfim, da dinâmica do processo constituinte, e isso revela algo muito importante sobre a Constituição de 88. Queria mandar um abraço para o professor Vitor Lana, que está nos dando o prestígio aí da audiência. Vitão, grande abraço para você, meu amigo. Também acompanho muito seus vídeos. Você é fera, cara. Um abraço para você. Vamos lá, então? Vamos falar do que... opa, foi pro slide errado. Tá na ordem errada, ó. Começa aqui, na verdade. Bom, artigo 37 trata da administração pública. E a administração pública, lá no direito administrativo, ela está estruturada em dois grandes postulados, né, ou dois princípios da administração pública específicos dela, que são o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é isso? Bom, o direito administrativo, eu preciso fazer essa observação, ainda é um direito na doutrina muito ligado a convicções de cunho positivista. E isso vai se revelar nesse dueto aqui de postulados. Primeiro, a ideia de supremacia do interesse público está ligada a que o Estado é responsável por atender os interesses da coletividade. E por ser responsável por atender os interesses da coletividade, quando uma iniciativa do Estado entra em conflito com um interesse individual ou de um grupo, esse interesse vai se dobrar à iniciativa do Estado. Ou seja, existe uma ideia de que o interesse público vai sempre prevalecer sobre o interesse privado. Né? É como se fosse, nos dizeres de Dworkin, por exemplo, um trunfo que o Estado tem. Né? Quando ele precisa impor o seu interesse, ele usa essa carta, esse trunfo, e faz com que prevaleça a supremacia do interesse público em relação aos interesses particulares. Bom, uma leitura mais atual disso, né, de um constitucionalismo contemporâneo, vai relativizar um pouco esse princípio. Por quê? Porque em determinados casos, ou seja, ou melhor dizendo, na maior parte dos casos, o que vai prevalecer não é o interesse público, mas o interesse individual. Excepcionalmente, havendo justificativas plausíveis para tanto, é que o interesse público vai se impor. Né? Então é por isso que o administrador público tem o dever de motivar seus atos, para demonstrar que naquele caso, naquela hipótese, o interesse do Estado precisa, merece e deve prevalecer. Por exemplo, nessa discussão sobre quarentena, né? Por que as pessoas estão obrigadas a cumprir quarentena? Exatamente porque existe um interesse do Estado em proteger a coletividade da disseminação de um vírus que é muito perigoso, que é muito mortal para um determinado grupo de pessoas. Né? Então as pessoas acabam tendo tolhido seus interesses individuais para que os interesses da coletividade possam existir, possam prevalecer, possam vingar. Tá? Então olha só, é uma situação excepcional. Nós vamos falar isso hoje, até é bom que eu faça uma propaganda, vou fazer uma live compartilhada hoje às 20 horas, 8 horas da noite, com o professor Álvaro Ricardo Souza Cruz, em que nós vamos tentar abordar essas limitações aos direitos individuais decorrentes da pandemia. Né? Por quê? Porque da mesma maneira que eu estou falando que o interesse público aqui nem sempre vai ser superior ao interesse privado. Exatamente porque existe um exagero, né? E aí a gente está querendo falar um pouco, trabalhar um pouco essa ideia. Onde é que estão os limites dessa atuação do Estado? Será que pode tudo? Pode decretar toque de recolher? Pode multar as pessoas na rua porque estão lá na rua? Como é que isso vai funcionar? Né? E qual é a responsabilidade de quem governa nesse momento? Tem uma live programada para hoje, quem puder assistir eu fico muito agradecido de novo.
com o professor Álvaro Souza Cruz para a gente tratar desse tema. Hoje às 20 da noite, não percam. Abraço para a Thaís aí também, lá do IDCP, né? Thaís, um abraço para você aí, sua audiência também é muito qualificada. Lohane não entendeu a leitura mais atual. A ideia, Lohane, é a seguinte: imagina que o discurso do direito administrativo tradicional é o seguinte: sempre que houver conflito entre interesse particular e interesse público, o interesse público prevalece. Por quê? É como se ele fosse um trunfo, um princípio mais forte. O interesse público prevalece e pronto. Né? Por exemplo, vou desapropriar o seu terreno, você não pode discutir a desapropriação, você pode discutir só o valor que eu vou te pagar por isso se eu for o Estado. Essa leitura mais atual, ela vai relativizar isso, dizer o seguinte: não existe um trunfo. O interesse público não é um super princípio que vai dar ao Estado sempre a primazia do interesse. Não. O que vai acontecer? O administrador público, a administração pública, o Estado, tem o dever de motivar o seu ato exatamente para fazer com que ele, naquela situação específica, demonstre que é o mais adequado a se tomar. E aí sim ele consegue afastar o interesse individual ou de um determinado grupo. Tá? Por isso a administração tem o dever de motivar seus atos. Para justificar que naquele caso, naquela situação, o que vai prevalecer não é o interesse do indivíduo, não é o interesse do cidadão, daquele grupo, mas o da coletividade e do próprio Estado. Tá? Lá no direito administrativo, eu consigo trabalhar isso com um pouquinho mais de sofisticação. Tá? Por enquanto, eu acho que dá para a gente ficar com essa dualidade aqui. Outra coisa, indisponibilidade. O interesse público também não está disponível. Não é algo que o administrador pode escolher. Né? É algo que é indisponível, algo que não se abre mão. Né? Então, por exemplo, o Estado não pode escolher, por exemplo, cobrar ou não cobrar tributos. Né? É um dever do Estado cobrar tributo para ter arrecadação e para poder prestar serviço público. Então, o fato de ser Estado tira dele a possibilidade de dispor do interesse. Né? Então, ele não tem essa possibilidade. E os princípios? O caput do artigo 37 traz um rol de princípios para a administração pública. São 5 princípios e dá um palíndromo, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência formam com as primeiras letras a palavra limpe, né? O famoso limpe. Esse limpe ajuda a guardar esse grupo de princípios aí, mas não explica o que é, né? Então vamos tentar explicar. O que são, né? Como se revelam esses princípios para a administração pública. Primeiro, legalidade. Para nós, cidadãos, nós estamos acostumados com o princípio da legalidade naquele viés do artigo 5º que diz o seguinte: olha, ninguém é obrigado a fazer nada, nem a deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Ou seja, as nossas obrigações e as nossas desobrigações, elas decorrem de lei. Né? Precisa de uma lei para me obrigar a tomar um determinado comportamento. Por exemplo, para obrigar as pessoas a se submeter aos exames de coronavírus, precisou de uma lei, né? Decretando calamidade, explicitando as medidas que podem ser tomadas. Por isso, para condicionar o comportamento das pessoas, precisa de legalidade, precisa haver essa barreira da legalidade. E o Estado? O Estado analisa o princípio da legalidade ou é afetado pelo princípio da legalidade por um outro viés. Qual é o viés? O Estado só pode fazer o que tiver expressamente previsto em lei. Ou seja, nos dá uma certa previsibilidade, porque a gente sabe que a conduta do Estado está prevista em lei, né? E ele só vai poder adotar aquelas condutas que a lei permite, certo? Então, enquanto nós somos livres e a lei acaba nos condicionando a uma determinada atuação, o Estado não tem essa liberdade. O Estado precisa da lei para poder agir. Então a legalidade é um condicionamento da atuação do Estado. Ele só age dentro do que a lei permite.
Então, se de um lado é um condicionamento para o Estado, do outro lado é uma segurança para o cidadão, porque gera previsibilidade no comportamento estatal, né? Não pode haver comportamento do Estado fora da legalidade. Impessoalidade, aí também, ou seja, aqui nós vamos enxergar também uma dualidade. Olha só, as atuações do Estado devem ser impessoais, ou seja, elas não podem visar prejudicar ou beneficiar determinada pessoa ou grupo, né? Então o Estado deve agir de maneira impessoal. Não é possível, não é admissível, não é constitucionalmente adequado que o Estado haja para favorecer um interesse particular, né? Nesse intuito, com essa intenção. Da mesma maneira, o Estado não pode prejudicar alguma pessoa ou um grupo de pessoas intencionalmente. Óbvio que a atuação do Estado vai gerar benefício ou prejuízo, mas isso não pode ser intencional, isso não pode ser a razão da prática do ato administrativo, tá? Porque há uma obrigação, então, de impessoalidade. Segundo, também importante aqui, o outro lado da impessoalidade. O administrador não pode utilizar a autoridade que recebe do Estado, né, para se promover. Né? Então, um prefeito, um secretário, o presidente da República, um governador, não pode utilizar a cadeira e a caneta que eles têm, né, o fato de serem autoridades públicas, para se beneficiarem. Né? Então, da mesma maneira que não pode usar o Estado para prejudicar ninguém, não pode usar o Estado para beneficiar ninguém, também não pode usar como uma forma de promoção pessoal. Né? Então, temos aí duas visões aí sobre a impessoalidade. Terceiro, moralidade. Moralidade, enfim, é algo que está muito além do que o direito pode explicar. Né? É algo que está ligado à ideia de ética, e a filosofia já tem uma tentativa histórica de definir como é que essa moralidade funciona. Nós não vamos ter a pretensão de definir decisivamente, definitivamente, o que é moralidade. Né? Mas aqui a gente consegue entender como é que a moralidade se manifesta para a administração pública. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte: não adianta o ato da administração estar dentro da legalidade. Isso não basta, né? Além disso, precisa haver uma capa de moralidade, uma ideia de que aquele ato se cerca de correção moral. Né? Então é só a gente pensar assim, ó, digamos que a lei permite que eu nomeie um irmão para um determinado cargo público. Né? Não existe obstáculo legal. A nomeação do meu irmão, ela não ofende o princípio da legalidade. Porém, como é que fica a moralidade do ato? Né? É moral eu escolher o meu irmão para um cargo público pelo simples fato dele ser meu irmão? Acredito que não, não é mesmo? Então, só legalidade não basta. Então eu nunca vou poder nomear um irmão competente para um cargo público? Mas olha aí, você precisa então demonstrar que é adequada aquela nomeação. E aí ela se justifica. Né? Pelo critério de confiança, é uma pessoa que eu confio, mas não só pelo critério de confiança, pelo critério de competência. Digamos que o meu irmão, ou a minha irmã, ou um parente de qualquer um que administre e possa nomear, seja um expert num determinado assunto, né? E seja então adequada a uma nomeação que aliaria competência e confiança, não é mesmo? Então, a ideia é que não basta que a administração pratique seus atos dentro da legalidade. Ela precisa fazer isso, mas mais do que isso, tem que haver uma aura, um espectro moral que possa garantir a regularidade desse ato. Quarto, princípio da publicidade. Em regra, a administração não tem segredo. Né? Todos os atos da administração são atos públicos. Por isso que normalmente a gente vê lá, né? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, todos os atos administrativos, todas as condutas da administração são, em regra, públicas. A exceção é o sigilo. Né? E para que haja sigilo, primeiro tem que haver lei que determine sigilo.
Segundo, tem que haver o ato justificando o sigilo de acordo com a lei, né? Então, para cumprir a regra, a administração será sempre pautada pela publicidade e o sigilo vai ser sempre uma exceção. Além disso, a publicidade ela tem evoluído para uma outra visão chamada transparência, né? Ser transparente é mais do que só publicar num jornal, num site ou onde quer que seja. Não é só uma questão formal. Ser transparente é mais do que dar conhecimento ao público do que está acontecendo. É dar conhecimento e tornar essa informação acessível e compreensível. As pessoas, além de poder ter acesso à informação, elas têm que ter acesso a essa informação de uma maneira que possam compreendê-la, né? Então hoje a ideia de publicidade é bem mais avançada do que só publicar e cumprir uma formalidade. Precisa haver transparência. Por isso a importância aí, gente, da lei de acesso à informação, né? É a forma como nós podemos então obrigar que o poder público cumpra essa normativa constitucional de publicidade nesse viés da transparência, né? Então tem várias aí formas de a gente perceber e cobrar que o poder público seja cada vez mais transparente. O último princípio, ele não estava na redação original da Constituição. O princípio da eficiência, ele entra para a Constituição com a emenda número 19, quando se busca uma reforma do Estado brasileiro. Essa reforma do Estado era pautada em ideias gerenciais. E aí incluiu-se no rol de princípios do artigo 37 a ideia de que o Estado precisa ser eficiente. E será que o Estado não era eficiente antes? Talvez não, mas talvez não, ou talvez sim, mas não nas métricas científicas que se buscava adotar naquele momento. Então o que a gente pode entender por eficiência como princípio da administração? A administração, pelo princípio da eficiência, ela precisa alcançar as suas metas, as suas finalidades, desempenhando o menor recurso possível. Ou seja, ela tem que ser econômica, ela tem que conseguir conquistar o interesse público, ela tem que conseguir entregar os serviços públicos com o máximo de qualidade, presteza, celeridade, mas óbvio, sem sacrificar os cofres públicos, né? Então, a escolha das prioridades, a definição das políticas públicas, a implementação dessas políticas tem que ser pautada por uma análise de benefícios entregues, né? Então a questão é a seguinte: o Estado não tem que gerar lucro, ele não é uma empresa, né? Mas ele tem que ter uma gestão eficaz, uma gestão eficiente, que possa entregar lá na ponta o serviço público para quem demanda, não é mesmo? Então, é por isso que se tem implementado cada vez mais na administração pública avaliações de desempenho, pesquisas de qualidade, enfim, monitoramento e etc., para exatamente tentar entregar mais eficiência. Estamos muito longe de um Estado eficiente como deveria ser, mas a Constituição tenta contribuir indicando o caminho, ok? Então, os 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Daí em diante, a Constituição, no artigo 37, vai tratar dos servidores públicos, começando pelo acesso aos cargos públicos. Como é que alguém pode acessar um cargo público, né? Bom, nós temos, primeiro, uma regrinha. Os cargos públicos são acessíveis tanto para os brasileiros, natos ou naturalizados, são brasileiros, quanto para os estrangeiros. Porém, os estrangeiros eles vão ter acesso aos cargos públicos na forma da lei, ou seja, vai haver restrições de acesso aos estrangeiros aos cargos públicos, primeiro na própria Constituição, quando coloca que alguns cargos são acessíveis apenas a brasileiros, inclusive alguns a brasileiros, apenas brasileiros natos, né? Vamos lembrar aí, presidente da República, só pode brasileiro nato, ministro do Supremo Tribunal Federal, só pode brasileiro nato. Então a Constituição já define alguns cargos exclusivos de brasileiros ou exclusivos de brasileiros natos, mas a regra é que os estrangeiros possam acessar cargos públicos.
Porém, a lei, que é o Estatuto do Estrangeiro, atualmente em vigor, ela vai colocar algumas condições para que isso aconteça, beleza? Isso vai ser visto pelos alunos de Direito, por vocês, na disciplina de Direito Internacional, nas duas disciplinas de Direito Internacional. Segundo, o princípio do concurso público, né? O acesso aos cargos públicos se dá, em regra, por concurso público, né? O concurso público pode ser feito só com provas, ou pode ser feito com provas e títulos. O que é provas e títulos? Depois da etapa de provas, pode ser exigido do candidato que ele tenha um histórico de carreira que vai ser pontuado para fins de acesso ao cargo. Então, por exemplo, docência pode ser pontuada, pós-graduação, tanto especialização quanto mestrado quanto doutorado. Ou seja, questões, ou melhor, como é que a gente pode definir isso? São conquistas, né? São realizações, melhor dizendo, realizações que o candidato tem que qualificam a sua pessoa, né? Sem que isso caia num personalismo e desde que seja objetivamente apurável, né? Eu posso valorizar mais com um determinado cargo uma pessoa que tenha mestrado, né? Então eu vou dar uma pontuação maior para isso. O fato dele já ter lecionado pode ser algo importante para demonstrar competência para aquele cargo, então eu também vou pontuar. Essa é a ideia do título, né? Provas ou provas mais títulos. São dois tipos de concurso público. O concurso vale por até 2 anos. O prazo de validade do concurso é o prazo do edital, então o edital pode definir que o concurso vale 6 meses, que o concurso vale 1 ano, no máximo 2 anos. E o concurso pode ser prorrogado uma vez por igual período, ou seja, se o concurso é de 2 anos, ele pode ser prorrogado por até mais 2 anos, ok? Então, há a possibilidade de prorrogação dos concursos públicos até o prazo do edital, até o prazo máximo aí, no caso, definido no edital, e que constitucionalmente o prazo máximo seria 2 anos mais a prorrogação por igual período. Exceções do princípio do concurso público. Então já sabemos que a regra para ingresso em um cargo público do Estado é o concurso. Quais são as exceções? Eu elenquei aqui 4 exceções. Olha, os cargos em comissão, o artigo 37, inciso 2 da parte final, fala o seguinte, excetuados os cargos em comissão que serão nomeados, né? Nomeados. Esses cargos em comissão, eles só podem ser de 3 tipos. O cargo de chefia, o cargo de direção e o cargo de assessoramento, né? Para lembrar, eu costumo brincar o seguinte, motorista, cozinheiro e ascensorista, né? Chefia, direção e assessoramento. Mas não tem nada disso, viu, gente? É só para brincar, para vocês lembrarem. Minhas piadas ruins, elas continuam mesmo à distância. Fiquem tranquilos. Essas três atividades, chefia, direção e assessoramento, elas podem ser destinadas a não concursados. Mas a lei é que vai definir isso, né? Princípio da legalidade. É a lei que define quais são os cargos que são de chefia, de direção e assessoramento e que poderão, então, ser preenchidos sem concurso. Porém, a própria Constituição exige que um certo número de cargos de chefia, direção e assessoramento seja preenchido exclusivamente por servidores. Tem que ter um mínimo, tá, de servidores nesses cargos, servidores que são concursados. Exatamente para não ficar chefia para não concursados e a mão de obra em geral para concursados, para que os concursados possam também pleitear, exercer cargos de chefia. A Constituição então exige que um percentual desses cargos seja destinado aos concursados também, aos servidores efetivos. Beleza. Outra exceção, o cargo eletivo. Claro, o acesso ao cargo eletivo é através de eleição, né? Então não se aplica o princípio do concurso público quando o cargo for eletivo. Outra exceção, as contratações por prazo determinado, né? Aqueles casos que precisa atender uma necessidade excepcional de serviço, e aí eu vou
não tenho tempo como gestor público de fazer um concurso e prover cargos. Eu preciso contratar imediatamente, eu preciso contratar naquele momento. Então, eu posso optar, segundo o artigo 37, inciso 9, por fazer uma contratação por tempo determinado. Óbvio, novamente falando, princípio da legalidade, isso tem que estar previsto em lei e tem prazo máximo, né? O prazo é determinado, beleza? Então, terceira exceção, pode haver essa contratação. Para quem não estiver pegando aí, para dar um exemplo, olha só. Sabe professor da educação pública? Pois é, imagina o número de professores nas escolas de um estado, como Minas Gerais, por exemplo. Imagina o número de licenças que esses professores podem tirar durante um ano e as aulas não podem parar. Né? Então eu preciso dos professores substitutos. Algumas licenças são longas, né? Por doenças com complicação, por gravidez e etc. Né? Então, para que essas funções permaneçam sendo executadas, uma vez que a educação não pode parar e outras áreas também não podem, o que vai acontecer? Pode haver esse recrutamento por tempo determinado. Né? Aqui em Minas é o que se chama de designado. Né? É aquele que é professor designado, por exemplo. É um contrato por tempo determinado para atender uma necessidade excepcional de pessoal na educação. Tá? É como se houvesse uma força de trabalho que precisasse estar lá disponível, porque a força de trabalho concursada ela tem que ser substituída de tempos em tempos em razão dos vários problemas que podem acontecer, principalmente das licenças e etc. E o último que está aqui no quadro, mas tem mais, eu vou, por exemplo, dar um outro que não está aqui no quadro, é o quinto constitucional. O artigo 94 da Constituição diz que 1/5 das vagas nos tribunais deve ser preenchidos por advogados e membros do Ministério Público. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 1/5 dos desembargadores desse tribunal não vem dos juízes concursados, né? 4/5 sim, 4/5 dos desembargadores são juízes que subiram na carreira e chegaram ao ápice dessa carreira, que é o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça. Mas 1/5 desses desembargadores foi nomeado pelo governador do estado entre membros do Ministério Público e advogados. Tá? Existe um processinho para que isso aconteça, mas por hora basta entender que o artigo 94 ele cria uma forma de acesso a cargo público também sem concurso. Um outro exemplo que eu falei que ia citar que não está no quadro é o caso de, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Não há concurso para a vaga do Supremo Tribunal Federal, não é uma questão de cargo eletivo e a gente não pode falar que seria um cargo em comissão. Né? É um cargo de Estado, ele é membro de poder. Né? Então também uma forma de provimento de cargo de ministro, como exemplo, ministro do Supremo ou de outro tribunal superior, como por exemplo o STJ, uma parte, né? Mas principalmente no Supremo, uma forma de prover um cargo sem concurso público, que não é nenhuma das 4 que eu exemplifiquei no Estado. Então, há exceções ao princípio do concurso público, beleza? Sistema remuneratório dos servidores. Aqui, normalmente na aula, é a parte que a gente gasta um tempão para explicar, porque tem muita dúvida. Vamos tentar, nessa live, explicar aqui rapidinho. E se tiver dúvida, claro, mandem para mim pelo SA, por mensagem direta no Instagram, da maneira que vocês conseguirem ou preferirem. Manda mensagem para mim que eu vou tentar esclarecer. Vamos lá. Diferença entre remuneração, vencimento e subsídio. Vamos começar. Remuneração é a soma de tudo que um servidor recebe como pagamento pelos seus serviços. Tá? Então, remuneração é o todo. Vencimento é o que a gente chama de básico. Né? É aquele valor que é base para tudo que o servidor vai ganhar. Né? Então, digamos assim, concurso para o cargo de analista do Tribunal de Justiça. Qual é o vencimento? É o valor básico. Digamos que o analista do Tribunal de Justiça ganhe R$ 4.500. Tá? Ele ganha outras coisas? Ganha vale transporte, vale alimentação. Perdão, gente.
vale alimentação, muitas vezes ele recebe uma gratificação porque está executando um serviço específico, ou seja, existem umas outras parcelas que vão agregar ao vencimento. O vencimento é a base, né? Então ele recebe o vencimento de 4.500, mais o vale transporte, mais o vale alimentação, mais uma gratificação ou um auxílio, né? Então essa soma toda aqui, ó, compôs a remuneração. O vencimento é só a parcela básica dela, tá? Então beleza. E o subsídio, o que é? O subsídio é uma parcela única. Não pode ser agregada a essa parcela nenhuma outra verba. Então, diferente do vencimento, né, que vai somando lá o que popularmente se chama de penduricalhos, mas não são penduricalhos, né? São outras espécies remuneratórias que vão integrar a remuneração com base no vencimento. O subsídio não pode ter isso, tá? O subsídio é uma parcela única. Então você fala assim, quanto que recebe um defensor público? O defensor público recebe subsídio de, vamos dizer, R$9.000, tá? Ponto. O subsídio só admite a agregação de um tipo de parcela, que é a de natureza indenizatória. O que é uma parcela de natureza indenizatória? É aquela que vai compensar um gasto que o servidor vai ter para trabalhar, né? O melhor exemplo disso é uma diária de viagem, né? Você faz com que o servidor tenha que viajar e hospedar-se fora de casa. E aí você indeniza o servidor por aquele gasto, né? Um exemplo aí de uma verba indenizatória. Então o subsídio ele só comporta como acréscimo às verbas indenizatórias. Nada mais. A remuneração é diferente, porque ela é a soma do vencimento com várias parcelas, aí sim elas podem ser agregadas. Muitas vezes são percentuais do vencimento, né? O vencimento é de 4.500 e tem ali uma gratificação de 10%, porque o sujeito trabalha em regime de plantão ou em lugar de difícil acesso, enfim, existe um motivo ali para que ele possa receber um adicional, uma gratificação ou outra parcela, tá? E o teto? O que é o teto, né? O teto é o limite de quanto um servidor público pode ganhar. E aí, gente, isso mudou na Constituição, até chegar na redação atual do inciso 11, que é enorme. Por que ela é tão grande? Porque ela tenta pegar todos os tipos, espécies de remuneração de servidores possíveis, exatamente para trazer todo mundo para dentro do teto, ok? Por isso que a redação do 11, que merece uma leitura com bastante cuidado, é tão longa, porque foi se tentando burilar o artigo até chegar numa redação possível. E aí, nós temos um teto geral. Os servidores no Brasil inteiro não podem receber mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teto geral. Então, o subsídio de um ministro do Supremo pauta como teto toda a cadeia de servidores do Brasil. Por isso que quando aumenta o subsídio dos ministros, acontece um efeito cascata, né? Porque isso faz com que o teto suba. E aí aquelas pessoas que estão tendo um corte porque chegaram no teto, passam a ter cortes menores exatamente porque o teto foi aumentado, foi modificado. Mas não tem só esse teto, né? Seria muito simples se colocasse um teto só. Tem os chamados subtetos, que são aplicáveis nos municípios e nos estados. Nos municípios, o teto é o prefeito, né? Então, o subsídio do prefeito é o teto remuneratório para os servidores municipais. Então, nenhum servidor municipal pode receber mais do que ganha o prefeito. Ele é o teto do município. E no estado? No estado tem 3 tetos, um para cada poder. No poder executivo, nenhum servidor pode ganhar mais que o governador. No poder legislativo, nenhum servidor pode ganhar mais que um deputado estadual. No poder judiciário, nenhum servidor pode ganhar mais que um desembargador. Então, cada poder do Estado tem um teto próprio. É diferente da União. A União está tudo unificado no ministro do Supremo. É diferente do município, porque não tem 3 poderes também, né? Mas está tudo unificado no prefeito. Beleza? O Estado tem 3 tetos diferentes, um por poder. Mas não é só isso.
tem umas regras especiais. A primeira é o seguinte, olha, o Estado pode simplificar o teto dele. Mediante uma emenda à Constituição Estadual, o Estado pode unificar os tetos, criar um teto único para os 3 poderes. E aí a Constituição faz o seguinte, olha, o Estado pode unificar os tetos, mas se unificar os tetos, tem que ser unificado no Judiciário. Ou seja, era um teto por poder, vai unificar. Qual será o teto? O desembargador. Certo? Então, o Estado tem um teto por poder, mas ele pode unificar. Se ele unificar, cada poder vai ter o mesmo teto do outro e esse teto tem que ser o subsídio dos desembargadores. Então, é o caso de Minas Gerais. Minas Gerais tem um único teto e esse teto é o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, todos os servidores do Estado de Minas Gerais, seja do Executivo, seja do Legislativo ou do próprio Judiciário, têm como teto o subsídio dos desembargadores. Ponto. Porque foi unificado aqui por emenda à Constituição Mineira. Tá, mas os desembargadores, qual é o teto deles? O teto dos desembargadores é 90,25% do que recebe o ministro do Supremo. Tá? Então, quanto que um desembargador pode receber no Brasil? No máximo, 90,25% do que recebe o ministro do Supremo. Aqui tem um detalhe, tá? Que é o seguinte, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza que o desembargador ganhe mais do que isso, ganhe 100% do que ganha o ministro do Supremo. Tá? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal ainda é em caráter liminar, o mérito finalmente não foi julgado, mas muitos estados estão aplicando isso. Tá? E qual que é a consequência prática disso, pessoal? Só vai beneficiar os próprios desembargadores, que vão poder ganhar mais do que 90,25%, vão poder ganhar 100% do que recebe o ministro. Beleza? Para efeito de teto do Serviço Público Estadual, não altera. Continua sendo 90,25%. Beleza? Então quer dizer, olha, quanto é que pode ganhar um servidor público no estado de Minas Gerais? No máximo 90,25% do que ganha o ministro do Supremo. E os desembargadores podem ganhar mais do que isso? Por decisão liminar do Supremo, podem. Tá? Eles podem alcançar 100% do que recebe o ministro do Supremo. Quem tiver curiosidade, depois pode mandar para mim por direct ou no SGA, que eu coloco para vocês lá a decisão do Supremo, para vocês, se quiserem, dar uma olhada nessa decisão. O mesmo percentual, 90,25%, vai se aplicar a membros do Ministério Público. Por quê? Porque eles têm as mesmas garantias dos magistrados, né? Então, o membro do Ministério Público tem o mesmo teto do membro do Judiciário, independentemente se unificou ou não unificou o teto. Tá? Procuradores, então quem está na advocacia pública, também tem teto equivalente ao teto dos desembargadores, mesmo naqueles estados onde não houve unificação, e defensores públicos. Essas 3 categorias, que são funções essenciais da justiça, né? Membros do Ministério Público, advocacia pública, que são os procuradores, e os defensores públicos, o teto desses servidores é sempre o mesmo teto da magistratura, ou seja, os 90,25% do que recebe o ministro do Supremo. E outra última informação aqui especial, né? Regrinha especial. Quando um servidor tem mais de um cargo público, e nós vamos ver no próximo slide quando é que ele pode fazer isso, o teto, decidiu o Supremo recentemente, é por cargo. Então, o cargo A, ele pode ganhar até o teto, o cargo B, ele pode ganhar até o teto. Na soma, então, dá 2 tetos, certo? Porque ele tem 2 cargos. Antes, o Supremo entendia que tinha que juntar e submeter tudo a um teto só. O Supremo voltou atrás e entendeu que, havendo acumulação de 2 cargos, o teto vai ser analisado por cargo. Então, o primeiro cargo até o teto, o segundo cargo até o teto. Na soma, então,
dá 2/3 por causa de ocupar 2 cargos. Acumulação de cargos. Então, já que o assunto é esse, vamos falar um pouquinho mais dessa acumulação. Quando é que o servidor pode ocupar mais de um cargo? Em regra, não pode, né? Servidor não pode ocupar mais de um cargo público. Porém, a Constituição ela autoriza, em 3 hipóteses, que o servidor acumule cargos públicos. Primeira coisa, muito importante, no máximo 2 cargos, tá? Então a gente conhece aí algumas histórias, principalmente na área da saúde, de médicos que ocupam 3 cargos aí em município, etc. É inconstitucional, é irregular e pode inclusive ser condenado a devolver dinheiro, tá? A acumulação, ela permite no máximo 2 cargos. Quais casos? 2 cargos de professor. Então, por exemplo, o sujeito tem um cargo de professor na UFMG e um cargo de professor no estado de Minas Gerais, na Universidade do Estado ou numa escola pública, né? Digamos lá um cara lá da Física da UFMG. Ele é professor do Departamento de Física da UFMG e professor de Física numa escola estadual. 2 cargos públicos. Acumulação permitida, porque são 2 cargos de professor. Paulo Neves pedindo, fala um pouco da questão do reajuste dos servidores de segurança pública, onde o executivo de iniciativa própria propôs aumento e posteriormente vetou. Paulo, eu posso falar sobre isso sim. Mais adiante eu tenho um slide que vai talvez ajudar a trabalhar sobre esse assunto. Aproveitando, gente, eu vou fazer uma excepcionalidade hoje. Está faltando pouco mais de 10 minutos para terminar o tempo dessa live. Assim que acabar eu vou abrir outra, tá? Porque não vai dar tempo de esgotar o assunto e eu vou tentar então aumentar o nosso tempo aqui um pouquinho para tentar que o assunto chegue até o final, beleza? Então, quem puder, ao terminar essa, eu vou começar a outra e, por gentileza, se quem puder, continue conosco aí, beleza? E aí, Paulo, eu vou conseguir falar, eu acredito que sim. Um cargo de professor com outro cargo técnico-científico. Então, beleza, ó, nesse caso ele tem um cargo de professor e outro cargo na administração. O que é cargo técnico-científico? Quando a Constituição foi feita lá em 88, o ensino médio era conhecido como ensino científico, né? E aí existia o ensino médio técnico, por exemplo, magistério, aqueles das escolas profissionalizantes, etc. Né? Então a Constituição usou as expressões da época. O cargo público era acessível àqueles que tinham curso técnico e àqueles que tinham pelo menos o curso científico, que hoje é o nosso ensino médio. Essa definição aí hoje ela é entendida como outro cargo para o qual exija escolaridade. Então ele vai ser professor e ter um outro cargo público qualquer. Então aqui entra, por exemplo, juiz, entra, que mais? Membro do Ministério Público, analista, técnico, qualquer cargo público que não seja professor com outro de professor, beleza? Lembrando também, só pode haver acumulação quando houver compatibilidade de horário, né? Então tem que ser possível que os 2 cargos sejam exercidos simultaneamente. A terceira opção é a mais comum. O sujeito que tem 2 cargos na área da saúde, né? Médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, etc. Tem profissões regulamentadas, são profissões regulamentadas como profissões da área da saúde, e isso vai permitir que eles acumulem os cargos, tá? Então, 2 cargos de médico, 2 cargos de enfermeiro podem ser acumulados, beleza? Então, 3 opções aí, ou 3 possibilidades de acumulação. Uma outra, que nem sempre é lembrada, é a acumulação de cargo com mandato, né? O sujeito tem um cargo público e é eleito para um mandato eletivo. Ele pode acumular? Lá no artigo 38 da Constituição vão haver essas respostas, né? Os casos em que ele vai poder continuar no cargo. Em regra, ele vai se afastar do cargo. Por exemplo, se ele foi eleito deputado federal, se foi eleito para qualquer mandato
federal, deputado, senador, etc., aí ele vai ter que se afastar obrigatoriamente do cargo. Mas digamos que ele seja eleito para vereador, né? E haja aí compatibilidade de horários entre o horário dele como vereador e o horário do cargo dele, né? Digamos que a Câmara se reúna à noite e ele trabalhe durante o dia, havendo compatibilidade de horários, vai ser possível que ele acumule aí o cargo com mandato eletivo. Consultem lá o artigo 38, não tem mistério. Se tiver dúvida, manda para mim, beleza? Então, as possibilidades aí, ó, 2 de professor, 1 de professor com outro cargo, 2 da área da saúde ou o cargo público mais o mandato eletivo, observado o artigo 38 da Constituição. E os direitos que os servidores públicos têm? Né? Acho que essa é a último slide aí, penúltimo slide, tem um piquitinho aqui que a gente vai falar dele, sobre servidor. Olha só. Primeiro, o servidor público tem direito ao regime jurídico único. O que é o regime jurídico único? Isso é uma polêmica que o próprio direito administrativo ainda não conseguiu desvendar completamente. Lá na redação original da Constituição, dizia-se que a administração pública ia adotar um regime jurídico único para os servidores. Isso depois mudou por emenda à Constituição. Não precisava mais do regime jurídico único. Aí veio o Supremo Tribunal Federal e, em decisão liminar, afastou e suspendeu o que a emenda determinou, por uma questão formal, de formalidade, né? Então volta ao regime jurídico único porque aquela modificação da emenda não valeu. Então, até hoje, não existe claramente uma definição no direito administrativo, que existem correntes, sobre o regime jurídico único. O que a gente pode entender sobre ele? Basicamente, a ideia do regime jurídico único é que a administração ela precisa ter, para os seus servidores, uma única regra de carreira e de trabalho. Ou vai contratar esses servidores através do concurso público, claro, isso é uma regra que nós já colocamos, para exercer cargos em regime estatutário, ou vai recrutar esses servidores por concurso público para exercer cargos em regime seletista. O que a Constituição parece indicar é que não pode haver a mistura dos dois. Você ter servidores seletistas e servidores estatutários sob o mesmo sob a mesma administração, né? Imagina uma prefeitura que tem uma mistura de uma parte de servidor seletista, uma parte de servidor estatutário, né? Então é isso que parece que indica a ideia do regime jurídico único. Ou adota o seletista ou adota o estatutário. Aí o direito administrativo vai se debruçar sobre isso e dizer o seguinte, olha, na administração direta, preferencialmente ou obrigatoriamente, regime estatutário. Na indireta, dependendo do caso, menos autarquia, vai ser regime seletista. Então não existe consenso. O único consenso é um único regime. Não pode ter 2, ou 3, ou mais. Tá? Ou é seletista, ou é estatutário. E parece, né, tende a ciência da administração pública, o direito administrativo, melhor dizendo, a optar por obrigatoriedade do regime estatutário. Ok? Se não tem como mandar pelo STA. Não tem como mandar pelo STA porque o Prezi não aceita esse tipo eu teria que baixar do Prezi, depois converter para um arquivo que o STA aceita para poder mandar, né? Eu acho que assim, o que eu possa, além do que eu já tenho feito, os caminhos para vocês acessarem as apresentações estão lá nos meus destaques. Só acessar o meu perfil no Instagram e lá no destaque tem os caminhos, né? Tem ali o caminho lá no Abre Aí para você acessar esses destaques, essas apresentações. Quando você entra também, você tem como acessar o meu Prezi e aí lá tem todas. O que eu acho que eu posso fazer, talvez, eu vou tentar mandar para todo mundo no STA ou de uma outra maneira o link da página lá do Prezi, que aí vocês conseguem acessar e, se for possível, até baixar para cada um de vocês. E se vocês repararem lá no meu perfil também, gente, tem
um sitezinho escrito assim, link.tree/BrunoProfessor. Lá, por exemplo, vocês conseguem acessar direto os vídeos das lives no YouTube. Né? Eu vou tentar colocar lá no Linktree também os links para as apresentações. Aí eu facilito a vida de todo mundo. Vou tentar mandar no SGA, vou deixar lá no Linktree, basta clicar lá no meu perfil, naquele linkzinho, link.tree/BrunoProfessor, que além dos vídeos eu vou colocar o link para as apresentações também, aí vocês conseguem ter acesso. Porque se eu for mandar por mensagem para todo mundo, eu vou passar o dia inteiro mandando mensagem. Então vou tentar unificar isso numa coisa só. Mando pelo STA e mando via Linktree. Né? Basta clicar lá de novo, Bruno Professor, no perfil do Instagram, e lá no sitezinho, lá no perfil, lá você clica e vai direto para o Linktree, onde vão ter os links das apresentações. Segundo direito aqui, então regime jurídico único. O segundo é o plano de carreira. Né? Então o servidor público tem direito a que a carreira dele esteja estruturada a ponto dele saber qual será a sua evolução esperada dentro de uma carreira pública. Né? Então, os cargos precisam ser organizados em carreira e essa carreira tem que ter um plano que permita que o servidor tenha uma expectativa de progresso até o final da sua relação jurídica com a administração. As garantias do artigo 7º da Constituição, mas não todas. Né? Imagina, por exemplo, não é compatível, por exemplo, aviso prévio com estabilidade no serviço público, não é mesmo? Então o que vai acontecer? O servidor ele tem alguns dos direitos previstos no artigo 7º, olha aí, ó. Não são todos. Né? É o 4, o 7, o 8, o 9, por aí vai. Por quê? Porque alguns são incompatíveis com o regime público. Outros, o problema é diferente. Para outros direitos, o que a Constituição diz é o seguinte, ó, esses aqui são obrigatórios. Se houver mais direitos trabalhistas compatíveis com o serviço público, isso tem que vir por lei. Né? Então as leis estaduais, municipais, federais podem agregar outros direitos trabalhistas aos servidores públicos. Os que estão aqui na tela são obrigatórios, estão lá no artigo 37 da Constituição também. Mas pode haver a inclusão de outros através de lei. Irredutibilidade remuneratória, artigo 37.15, né? Não pode haver redução remuneratória do servidor público. Por isso que há discussão aí sobre o que está se pretendendo fazer aí em razão da redução das atividades por causa do coronavírus. Como é que vai resolver isso? O Supremo ele analisou essa questão da irredutibilidade recentemente e entendeu que ela precisa ser cumprida. Não pode haver essa redução a não ser nas hipóteses expressamente permitidas. Só que diante da crise que nós estamos vivendo, de tudo que está acontecendo, pode ser que o Supremo venha mudar de opinião. E havendo a mudança de opinião do Supremo, pode ser relativizada essa irredutibilidade. Mas por enquanto, a situação atual é que não pode haver redução. A dúvida é, se eu reduzir a jornada, eu posso reduzir o vencimento? Com a palavra, o Supremo Tribunal Federal. Não é mesmo? Está faltando quase que só um minuto para a gente terminar. Lembrando para quem está aí, assim que terminar eu vou começar uma outra para a gente continuar. Tá? Então eu não vou parar não, nós temos mais assunto para tratar aqui, espero vocês aí também na próxima. Com o tempinho que resta, acho que dá ainda para falar da revisão geral anual que está no 3710. Vocês ouviram falar de database? Database no serviço público é esse direito aqui, ó. Todo ano o servidor tem direito a ter os valores dos seus vencimentos ou subsídios revistos para que seja compensada a inflação, tá? Então esse é mais um direito aí que o servidor tem. Isso precisa regulamentar através de lei. Se não tiver lei, não tem aplicabilidade. E aí não vai ter. Até a próxima live daqui a pouco.